Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concedera para que nesta noite eu possa ser um canal de bênção para a vida, para corações daqueles que aqui adentraram para louvar, bendizer e glorificar a pessoa bela e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está feliz nesta noite? Diz amém. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom testificar das suas grandezas e daquilo que Ele tem de melhor a fazer em nossas vidas. Há uma temática proposta, desenhada, estabelecida, arquitetada pela pessoa bela e bendita do Espírito Santo de Deus para esta terça-feira aqui neste lugar. Terça viva. E a Bíblia diz que aonde tem palavra tem vida, não é verdade? E que Deus abençoe. Agradecendo a Deus, eu quero agradecer ao anjo desta igreja, pastor Robertson, Deus abençoe, um amigo que Deus me deu, acompanho ele já faz uns tempinhos, né, pastor? Deus abençoe o senhor, uns 10 anos, ai, que maravilha, a sua mãe digna esposa e também a sua família, Deus abençoe o senhor, todos os obreiros desta casa, que Deus os abençoe, prazer rever pastor Vicente, né, Deus abençoe, e estive aqui há muitos anos atrás. Era o pastor Vicente que ainda era pastor aqui, e pela segunda vez eu retorno neste lugar como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, e sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá. Amém, queridos? Deus abençoe, trago um abraço de meu pastor presidente, pastor Leomar José da Silva, ao senhor e a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a vida do meu amigo, presbítero irmão Eli Batista, Deus abençoe, tá bom? Diácono irmão Wesley, são parceiros de caminhada, né? Deus abençoe, congrega ali no Templo Central da DCF juntamente conosco, e é bom estar com vocês, em nome de Jesus. Você tem Bíblia? Diz amém. Então abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, e no verso de número 4. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, e no verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: e era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode dizer comigo, e era necessário passar por Samaria. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém? Pode tomar os vossos assentos, engrandecendo, bendizendo aquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Queridos, o primeiro aniversário, né, de um ano desse trabalho pujante que aqui está sendo estabelecido por Deus, na visão pastoral, que foi incumbida pelo nosso pastor desta congregação, aqui desta igreja, pastor Robertson, e também um ano de pastoreio nesta congregação, e eu me sinto honrado por nesta noite fazer parte deste momento um momento tão especial como esse. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, por alguns minutos eu queria que você emprestasse os seus ouvidos e abrisse a porta do teu coração, porque o desejo de Deus, uma vez mais, é continuar falando com você. Amém? Aos nossos vereadores presentes, Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus Cristo. Queridos, quando eu olho para o livro do Evangelho segundo escreveu João, eu gosto muito de ressaltar algumas verdades que são particularidades intrínsecas na pessoa deste personagem bíblico, por nome de João. E o primeiro fato importante que eu gostaria de ressaltar é uma pergunta que eu sempre faço, e dizer: quem era João? João, ele era filho de Zebedeu, sua mãe se chamava Salomé, ele tinha um irmão chamado Tiago, que o próprio Jesus nomeou eles, dizendo que eles seriam chamados filhos de trovão. O apóstolo João foi um dos primeiros discípulos a ser seguidor de Jesus, um dos primeiros discípulos a contemplar os sinais de prodígios e grandes maravilhas que Jesus estabeleceu e fez
quando estava na terra cumprindo a chamada do próprio Deus estabelecida ao seu Filho, para que o nome de Deus fosse glorificado na pessoa do Filho Jesus. É interessante que quando eu olho para este homem por nome de João, eu vejo que ele acompanhou Jesus, e os sinais eram de fatos extraordinários. João, como seguidor de Jesus, ele viu Jesus curar o paralítico, ele viu Jesus curar o enfermo, viu Jesus dar vista ao cego, viu Jesus fazer o mudo falar através da sua palavra, viu Jesus fazer o surdo ouvir, viu Jesus até mesmo ressuscitar o morto que estava na sepultura. É interessante que quando nós olhamos para a vida deste apóstolo chamado João, nós vemos mais uma das particularidades que é intrínseca a este homem chamado João. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. E quando eu olho para a luz das santas e sagradas escrituras, eu vejo que o Senhor o abençoou de tal forma que este homem, ele teve a oportunidade estabelecida por Deus na pessoa do Espírito Santo para enfatizar, redigir 5 livros do Novo Testamento. Um deles é o 4º evangelho do Novo Testamento, chamado Evangelho segundo escreveu João. E no seu evangelho, João traça 4 pontos importantes sobre Jesus. O primeiro ponto, ele vai falar da vinda de Jesus. Você pode dizer após mim, diz assim: vinda de Jesus. O segundo ponto da mensagem joanina, ele vai falar da morte de Jesus. Diz comigo, morte de Jesus. O terceiro ponto, ele vai falar da ressurreição de Jesus. Você pode dizer comigo, ressurreição. O quarto ponto da mensagem joanina vai falar da ascensão de Jesus. Diz comigo, ascensão. Quando é estabelecido o plano na pessoa do Espírito Santo a ser executado na vida de João, não fica e não para só por aí, porque ele também tem a oportunidade de redigir mais outros livros da Bíblia. Ele vai ser inspirado por Deus para fazer menção da sua primeira carta, e na primeira carta agora, Jesus está à destra de Deus Pai, pastor Robertson, e agora ele é advogado por excelência. Observe o que ele diz na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no verso de número 1, ele diz: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se dentre vós alguém pecar, agora há um advogado perante o Pai. Aí ele vai dizer, Jesus Cristo, este porém é justo. Aí ele vai dizer, ele tem o poder de perdoar todos os vossos pecados, não somente os vossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. Você pode dizer comigo, todo mundo. Quando eu olho para a pessoa de João, eu vejo que ele escreve sua segunda carta, sua terceira carta. Ele tem a oportunidade na ilha de Patmos receber aquilo que eu chamo de mistério glorioso, e enfatizar então o livro da revelação futura, o livro do Apocalipse. Observe que quando nós olhamos para este homem por nome de João, entendemos a mensagem que está intrínseca, escrita no livro que ele escreve, e há uma mensagem central no seu evangelho, conhecido como textuário, já vivenciado por todo mundo. No capítulo 3, versículo de número 16, ele entrou no cenário falando da grandeza deste Jesus. Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único filho, o unigênito do Pai, para morrer no meu e seu lugar. Ele diz, porque Deus amou o mundo ele não sabia que expressão usar. Então ele diz, de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecessem, mas tivesse através dele a vida eterna. A mensagem joanina é tão forte, tão profunda, que no capítulo 3, versículo 17, ele entra no cenário dizendo sobre este Jesus, que é vida e vida com abundância em nós, a ponto de dizer, ele enviou o seu filho ao mundo, não para apontar o dedo e dizer, tu és derrotado, tu és perdido, tu não vale nada. Não, não. A Bíblia diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para que todo o mundo
fosse salvo por ele. É interessante, quando nós olhamos a mensagem de João, que ela tem um endereço, e este endereço ele chama Jesus, a ponto de nós olharmos para o Novo Testamento e descobrirmos os mistérios de Deus, revelado através da sua palavra. Redobre a tua atenção, por gentileza, porque eu quero compartilhar algumas coisas da parte de Deus ao seu coração. Quando olhamos para Mateus, quando ele vai falar sobre Jesus, ele enfatiza Jesus para os judeus, e o tema central da mensagem de Mateus é: Jesus é rei dos judeus. Quando nós olhamos para o evangelista ou Marcos, nós vemos que a mensagem de Marcos é endereçada aos romanos, e ele vai falar de Jesus. E quando ele vai falar de Jesus para os romanos, ele vai dizer e ressaltar Jesus como aquele que veio para servir. Quando olhamos para Lucas, ao falar de Jesus, ele vai endereçar a sua mensagem para os gregos, e quando ele apresenta Jesus para os gregos, ele vai dizer que Jesus, ele é o Filho do homem. Oh glória! Mas quando nós olhamos para a mensagem joanina no seu evangelho, e vemos o tema central da grandeza daquilo que João está estabelecendo para nós, João chega no cenário falando de Jesus, e quando ele vai falar de Jesus, ele alcança de uma forma universal todos aqueles que queriam ser alcançados por esta palavra, a ponto de dizer: Jesus sim é o rei dos judeus, Jesus sim é aquele que serve, Jesus sim é o Filho do homem, mas Jesus também é o Filho de Deus, o enviado de Deus para mudar a história da humanidade. Redobre a tua atenção, que é uma terça viva, é uma terça cheia de palavra. Então eu tenho palavra de Deus para a tua vida. Quando nós mergulhamos no Evangelho segundo escreveu João, alguns pontos nesta mensagem revelada aguça os nossos ouvidos e nos traz muito a entender sobre a revelação de Deus explícita neste texto, a ponto de nós olharmos para grandes historiadores da luz das santas e sagradas escrituras, e ao a depararem com o Evangelho segundo escreveu João, entenderem que o Evangelho segundo escreveu João é uma das obras literárias mais conhecida em todo o contexto da terra. Entenda que nesta mensagem tem Cristo, nesta mensagem o tema central é Jesus, nesta mensagem o tema central é a cruz, nesta mensagem o tema central é o Salvador, que veio para nos trazer salvação, a ponto de no capítulo 10 e versículo 10 ele entrar no cenário dizendo: o ladrão vem senão para matar, o ladrão vem senão para roubar, o ladrão vem senão para destruir, mas tem um, oh glória, que vem para dar vida e vida com abundância. Como é que é o nome dele? Jesus. Quando eu olho para a mensagem joanina, os historiadores vão enfatizar que esta mensagem do Evangelho de João é um dos temas centrais em toda a luz da Bíblia, que aguça o nosso ouvido, entra o nosso coração, a ponto dos entendedores da história dizer que João é uma das obras literárias mais conhecidas de todo o universo. Agora redobre a tua atenção. Segundo nos diz os historiadores, João vai escrever o seu evangelho após 20 anos que Mateus, Marcos e Lucas já tivessem sido escritos pelos seus autores, que com toda a inspiração do Espírito Santo puderam então redigir, orientando os judeus, gregos e também os romanos. Entendemos que João vai escrever o seu evangelho lá no final do primeiro século,
depois de 20 anos que Mateus, Marcos e Lucas, pastor Robertson, fez menção na história a respeito de Jesus, e mencionou à luz da palavra, segundo nela aquilo que foi escrita, João aparece no cenário depois de 20 anos. Mateus, Marcos e Lucas teologicamente são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são semelhantes, mas escritos para determinados povos, em uma escrita que alcançava cada um mediante aquilo que eles entendessem. João vem depois de 20 anos, sendo inspirado por Deus, para agora redigir o evangelho segundo escreveu João. E a pergunta que eu faço para os senhores, eu fiz para mim é: por que a necessidade de escrever o evangelho de João? Porque em João, não sendo evangelhos sinóticos, não sendo parte, ou seja, não sendo semelhante a outros, há algumas particularidades no evangelho de João, que não foram dadas nem para Mateus, nem para Marcos e nem para Lucas. E por quê? Porque João agora, ele está sofrendo também perseguição, e ele vê que a palavra de Deus está sendo desconstruída. Aquilo que foi pregado com tanta eficácia, com tanta excelência, aquilo que foi pregado com tanta dimensão espiritual, aquilo que foi pregado debaixo de uma doutrina sã, aquilo que foi pregado debaixo de uma verdade absoluta, estava sendo desconstruída. Aí você pergunta: mas por que, pastor? Porque uma doutrina chamada gnosticismo estava entrando, permeando sobre a igreja do Senhor naquele tempo. E o que gnosticismo prega? Gnosticismo não é outra coisa a não ser um casamento entre a fé judaica e a filosofia grega. E estas duas junções, elas se casam a ponto de desconstruir, diácono Wesley, aquilo que estava sendo pregado com tanta excelência. E o que a filosofia grega pregava? A essência da filosofia grega nesta época era o dualismo. E o dualismo pregava o espírito bom, ou seja, o mau espírito bom. Porque o gnosticismo, ele pregava contra a encarnação. Esta doutrina falsa, ela se levanta para dizer como um Deus puro, um Deus santo vai habitar em um corpo. Ou seja, como ele vai habitar em um corpo humano, como ele habitará em Jesus. Eles desconstruíam esta doutrina. Quando olhamos para a doutrina do gnosticismo, neste contexto, nós vemos eles também afrontando aquilo que nós chamamos de encarnação, não somente, mas também ressurreição. Eles não acreditavam que Jesus Cristo, ele ressuscitara de dentre os mortos. A terceira questão importante dentro deste contexto é que eles não acreditavam que Jesus Cristo, na pessoa de Deus, criou todas as coisas. Então ouça bem, aquilo que foi pregado pelos apóstolos, aquilo que foi pregado com excelência pelos discípulos, aquilo que foi dado com tanta preciosidade pelos nossos irmãos, que com muito esforço e dedicação anunciaram o reino de Deus, agora está sendo confrontado por uma doutrina falsa chamada gnosticismo. Aí João se apresenta no cenário, e João está vendo que a divindade de Deus, pastor Robertson, está sendo negada. Então ele entra no cenário dizendo: eu vou me posicionar para defender aquilo que eu acredito. Oh glória! É quinta da palavra, e essa igreja é bem doutrinada, essa igreja tem palavra. Então eu vim dizer para você, na abertura daquilo que eu estou dizendo, que é tempo da igreja se posicionar. Oh glória! É uma terça viva, pastor Robertson, e eu vim aqui dizer para alguém: é tempo de você posicionar, lá dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá com a sua família, na roda dos teus amigos. Jesus nesta terça viva está dizendo: eu estou te chamando para que você venha levantar voz no meio do caos, no meio do pecado, no meio de toda a luxúria, no meio de
engano e dizer: ainda Jesus salva, ainda Jesus cura, ainda Jesus batiza com o Espírito Santo, ainda Jesus prepara o homem para ser morador do céu, ainda Jesus está vivo. Ele não só ressuscitou, ele vive eternamente, está à destra de Deus, o nosso Pai. Tem pessoas querendo tirar aquilo que foi implantado dentro de você. Tem pessoas querendo tirar nós do foco, da direção. Tem pessoas querendo tirar de você a essência que o Pai colocou em você. Tem pessoas querendo desconstruir aquilo que Deus, com tanta excelência, construiu. Oh glória! Oh glória! E tem gente sentando em rodas, sentando em becos, atalhos e valados da vida e sendo enganados por causa de palavra, por causa de entendimento. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui na Terça Viva para dizer: Jesus ainda vive, Jesus ainda reina. Se posiciona no meio da sociedade e diz: o meu Deus ainda vive, o meu Deus ainda vive, o meu Deus ainda vive. Quando João vê que a divindade de Deus está sendo negada, quando João percebe que o negócio está tomando um outro rumo, ele entra no cenário, ele quer profetizar, ele quer falar, ele quer esboçar, ele quer externar aquilo que ele tem com toda a verdade. Aí ele diz: olha, não tem como Jesus encarnar, não tem como Deus encarnar no corpo de Jesus como um ser humano. João entra no cenário e diz: eu vou explicar algumas coisas para este povo, em defesa daquilo que eu acredito, em defesa daquilo que eu creio. Oh glória! Em defesa daquilo que eu tenho, que aquilo que eu recebi de Deus, eu vou externar aquilo que eu acredito. Capítulo de número 1 e versículo de número 1. Oh glória! Dizendo daquilo que ele crê, dizendo daquilo que ele acredita. Enquanto o gnosticismo estava dizendo: Deus não cria nada, João entra no cenário dizendo: Deus criou tudo, e eu vou te provar. Ele entrou no capítulo 1, versículo de número 1, dizendo: no princípio ele era o verbo. Oh glória, olha lá. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem nele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida trouxe luz aos homens. A luz não resplandeceu sobre as trevas não receberam. Daí lá no final ele vai dizer: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos o quanto receberam ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. Ele ainda cria, ele ainda está no controle do universo. Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando ele, aleluia, quem impedirá? Moisés, lá no Pentateuco, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas quem estava lá? O Espírito de Deus, movendo, pairando. Deixa eu te dizer, ele ainda cria, ele ainda é salvador, ele ainda é redentor. A divindade de Deus estava sendo desconstruída, estava sendo negada, estava sendo repudiada pelo gnosticismo. João se apresenta no cenário dizendo: ele te fez, ele te criou, ele estava lá. Ainda antes que eu pensava, ele já pensava por mim. Ainda antes que eu andava, ele já andava por mim. Ainda antes que eu arquitetava, olha lá o arquiteto desenhando, fazendo, a ponto de ser o maior de todos e todas as coisas. Defende aquilo que você acredita, irmão. Luta por aquilo que você tem. Fale sobre aquilo que Deus é sobre você, porque Deus não quer fazer só em você. Deus, ele quer fazer através de você. Eu vou repetir isso aqui. Deus não quer fazer apenas em nós, queridos. Deus, ele quer fazer através de nós. Diz isso comigo, por gentileza. Diz assim: Deus não quer fazer apenas só em mim, mas também
através de mim. O que Jesus é para você, querido? O que Jesus é no teu casamento? O que Jesus é no teu ministério? O que Jesus é na tua vida? O que Jesus é no teu trabalho? O que Jesus é para a tua família? O que Jesus é aonde você pisa? O que Jesus é quando você fala? O que Jesus é quando você abre os seus olhos? O que Jesus é quando você coloca as coisas diante das tuas mãos? O que Jesus é na roda dos teus amigos? Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Ei, coloque em evidência aquilo que Ele é, porque essa terça viva fala de um Jesus vivo. Essa terça viva fala de um Jesus vivo. Essa terça viva fala de um Jesus vivo. E nesta noite eu vim profetizar para alguém: Ele é vida e vida com abundância na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua casa, no teu lar. Ele ainda é Deus. O que Ele é para você. João, ele chega no cenário, ele apresenta aquilo que Deus é. João, ele não concorda com o que estão pensando e falando sobre as doutrinas que estão vindo enchendo de falácias, falsas verdades. Aquilo que foi construído com tanta excelência não deixa nada apagar aquilo que o Espírito Santo soprou dentro de você. Redobre a tua atenção, por gentileza. Não deixa nada apagar aquilo que o Espírito Santo gerou dentro de você. Não deixa nada falar mais do que aquilo que Deus é na tua vida. Não deixa nada apagar aquilo que Jesus é como essência na tua história. João, ele recebeu de Deus algumas particularidades que nós não encontramos em Mateus, em Marcos, em Lucas. Ele fala sobre o verbo encarnado no capítulo de número 1. No capítulo de número 2 do seu evangelho, ele vai falar, sabe o que? Do primeiro milagre que Jesus fez. Quando um casamento iria ser um vexame. Enquanto acabava-se o vinho em um casamento em Caná, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus aparece e transforma água em vinho. E aquilo que era sinônimo de tristeza, com Jesus se tornou sinônimo de alegria. Aquilo que era sinônimo de derrota, com a presença de Jesus na festa, se tornou sinônimo de vitória ou glória. Aquilo que às vezes não queria dar tanto certo assim, quando Jesus chega, começou a dar certo. Sabe por quê? Porque quando Jesus é convidado para a festa, tudo se torna diferente. No capítulo de número 3, ele chega falando sobre a instrução de Jesus para um homem chamado Nicodemos, a ponto de dizer: você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de novo, para ter vida e vida com abundância nele. Algumas particularidades no Evangelho de João não foram dadas para Mateus, Marcos e Lucas, mas estão aqui intrínsecas neste livro. E quando eu olho para o capítulo 4 e versículo de número 4 a seguir, e capítulo de número 4 e no verso de número 3 a seguir, eu vejo que Jesus está saindo da Judeia e voltando outra vez para Galiléia. Você pode repetir comigo? Outra vez. Você pode ser melhor do que isso. Diz assim: outra vez. Jesus está retornando outra vez. Se a expressão do texto está dizendo outra vez, é porque ele já esteve presente em algum momento. E o meu Jesus é um Deus tão de perto, mas tão de perto, que ele nunca quer nos deixar sozinho, a ponto de retornar para um lugar que ele já tinha passado. Agora outra vez, Jesus está vindo de volta para Galiléia. Diz comigo, Galiléia. Quando Jesus está voltando para a Galiléia outra vez, isso me dá a entender que Jesus, ele é um Deus que não nos deixa só. Você pode dizer comigo assim: Jesus, não me deixa só. Se ele fez uma vez,
Redobre a tua atenção aqui, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa terça viva. Se Deus já fez uma vez, se Jesus já fez uma vez, se Jesus já fez uma vez, Ele tem poder ali de fazer de novo. Eu vou repetir porque tem alguém que entendeu esta palavra. Se Jesus já fez uma vez, Ele tem poder de fazer de novo. E eu vou repetir porque esta palavra é profética para alguém. Se Jesus já fez uma vez, Ele tem poder de fazer de novo. Eu vou repetir porque eu gostei disso nesta noite. Jesus vai fazer de novo alguma coisa nova. Jesus vai fazer de novo alguma coisa nova. Jesus vai fazer de novo algo novo na tua vida. Porque Ele faz perfeito. Ele faz por excelência. A Bíblia diz que Ele está voltando a Galileia. Só que no capítulo de número 4 e no verso de número 4, aqui tem um divisor de águas, que é muito importante para nós contribuirmos para esta mensagem que a mim foi dada, para mim então enfatizar a igreja e aplicar sobre os seus corações. Pastor Vicente, a Bíblia vai dizer que se fazia necessário passar por Samaria. Diz assim comigo, Samaria. A Bíblia diz que Ele está voltando de volta para a Galileia, só que agora Ele muda o percurso. Porque para chegar na Galileia tinha outros caminhos. Porém, Jesus precisava atender uma necessidade. Você pode dizer comigo assim, uma necessidade. Então Jesus ele está voltando para a Galileia, só que se faz necessário passar por Samaria. E a primeira lição que eu quero tirar no meio de 3, que eu quero compartilhar com os irmãos, é uma verdade que eu quero dizer com todo o amor que é na minha alma e com toda a inspiração do Espírito Santo. Ei, se for necessário, Jesus vai mudar o percurso para atender uma necessidade. Eu vou repetir. A primeira lição que eu tiro deste texto é: se for necessário, Jesus ele muda o percurso para atender uma pessoa necessitada. Eu vou dizer algo para ti nesta oportunidade, como uma palavra profética. E se você é espiritual, você vai receber aquilo que eu vim profetizar para alguém. Fique tranquilo, Ele vai mudar a rota. Fique tranquilo, Ele vai mudar o tempo, Ele muda as estações, Ele muda a geografia, Ele muda o lugar para atender uma necessidade. Eu vim profetizar para alguém nesta terça viva. Se você está aqui e você é crente para acreditar nesta palavra, e você tem fé naquilo que eu estou dizendo, Papai do céu está colocando no meu coração uma palavra profética. Então receba, porque é vivo e eficaz para a tua vida. Não se preocupe, Ele vai mudar tudo, oh glória. Ele vai mudar a rota, oh glória. Ele vai mudar o percurso, porque Ele quer te encontrar nesta noite. Oh glória, oh glória. A primeira lição que eu vejo neste texto é: se for preciso, Deus muda o percurso para atender um coração necessitado. Eu não sei qual é a tua maior necessidade. Eu não sei se é no aspecto físico, eu não sei se é no aspecto material, eu não sei se é no aspecto familiar, eu não sei se é no aspecto ministerial, espiritual ou conjugal. O que eu sei é que nesta noite Ele vai mudar o percurso, Ele vai mudar a rota para chegar no lugar de desprezo da tua vida, para chegar no lugar que ninguém dá nada, para chegar no lugar desprezado pelo homem, para chegar no lugar improvável pelo homem, para te dizer: eu te encontro em Samaria, para te dizer: é aqui que eu vou curar
enfermidade. É aqui que eu vou te levantar como um homem, como uma mulher espiritual. É aqui que eu renovo os teus dons. É aqui que eu te saro. É aqui que eu te levanto. É aqui que eu te batizo. É aqui que eu te restauro. É aqui que eu te revigoro. É aqui que eu te regenero. É aqui que eu te transformo. Porque um lugar improvável, quando Jesus chega, pastor Vicente, tudo muda, tudo muda. E eu vim aqui nessa terça viva dizer: algo novo vai mudar na tua vida, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. E quando Jesus chega, Wesley, tudo se torna diferente. Eu não sei qual é a sua maior necessidade. O que eu sei é que a rota está sendo mudada. O percurso está sendo mudado, porque Samaria, aos olhos dos judeus, é um lugar improvável. Samaria, aos olhos dos judeus, é um lugar aonde a bênção não chega, aonde a vitória não chega, aonde a guerra não pode ser vencida, aonde muitas coisas há empecilho. Por quê? Porque a Bíblia diz a partir do capítulo 4, versículo de número 5, que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. E nesta cidade de Sicar, Jesus chega. E Jesus chega nesta cidade porque ele precisa atender uma necessidade. O que significa Sicar, pastor? Sicar é a terra dos beberrões, é a terra dos bêbados, é uma terra que ninguém dá nada, é uma terra que ninguém tem perspectiva de vida, é uma terra que ninguém sonha mais, é uma terra de desprezo, é uma terra de profunda calamidade espiritual, é uma terra onde os homens se embriagam, é uma terra onde os homens vivem a sua carne, vivem as suas vontades, vivem os seus momentos. Mas na terra do improvável, na terra que o homem pensa não vai dar nada, na terra que o homem pensa não vai sair nada, na terra que o homem pensa aqui não vai acontecer nada, Deus muda o percurso, oh glória. Deus muda a geografia, oh glória. Redobre a tua atenção que eu vim profetizar para alguém aqui. Eu não sei o que Sicar simboliza para a tua vida. Eu não sei se Sicar é o teu deserto, é o teu desalento, é a tua dor, é o teu sofrimento. Eu não sei se Sicar é o momento da tua perca, é o momento da tua destruição, é o momento onde você chorou amargamente, é o momento onde você pensou que não vai dar mais, é o momento que muitas pessoas olhou e diz com todo o olhar e com toda a boca, e diz: nada vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, Jesus vem nesta terça viva dizer: é no lugar do improvável que Deus faz tornar provável na tua vida, é o lugar da escassez que Deus está dizendo: eu vou fazer brotar água neste deserto, é o lugar do desprezo que Jesus está dizendo: eu curo a tua enfermidade, eu saro a ferida da tua alma, eu te levanto, eu te restauro, eu te revigoro, eu te regenero. É no lugar de desprezo que Cristo está vindo. Eu vou ter um encontro com você em Sicar. Jesus quer te encontrar hoje no teu lugar de desalento. Jesus quer te encontrar hoje no lugar onde as pessoas olhou para você e diz: este lugar não tem vitória, este lugar não tem milagre, este lugar é um lugar do improvável. Jesus mudou a rota para quebrar alguns paradigmas, e nesta noite Ele está dizendo: eu estou quebrando algumas coisas que estavam atrapalhando o teu milagre, oh glória. Se você acredita nesta palavra, então receba: eu estou tirando algumas coisas que estavam impedindo o teu sucesso, oh glória. Eu estou aniquilando algumas coisas que estavam impedindo você de ser vitorioso aqui no Castelo Branco, nesta igreja, no ministério que Deus te confiou, na família que Deus te deu, no talento que Ele vocacionou você. Ele está dizendo: tu está vendo um lugar desfavorável, tu está vendo um lugar que não te aconchega,
Às vezes tu está olhando e está vendo, nada vai sair daqui, mas Deus está dizendo, é neste lugar que eu vou mostrar a minha glória para você, é neste lugar que eu vou te levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, como boca de profeta, e neste lugar, se você levantar as mãos, os demônios vão ter que sair. Se você orar pelo enfermo, a enfermidade vai ter que sair. Se você falar de mim, haverá salvação de almas. No lugar improvável, Deus está dizendo, eu vou te dar, eu vou te entregar, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você que não é o jeito do homem, eu vou mostrar para você que é o jeito de Deus. É do jeito de Deus. Do teu jeito você não vê nada. Do teu jeito às vezes você não compreende nada, mas do jeito de Deus tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu profetizo sobre vidas que toda palavra de maldição está sendo quebrada agora. Que todo olho maldizente da tua vida, em nome de Jesus, está sendo quebrado agora. Que todos que se levantaram para profetizar a tua derrota, nesta oportunidade palavras estão sendo quebradas, porque a bênção de Deus na tua vida nesta noite é um fato verídico, porque você vai ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Receba o abraço dele aí agora, receba o Espírito Santo te acalentando, te sustentando. Receba aí agora. Receba esta mão forte te dizendo, não temas, não te espantes, eu ainda sou o teu Deus, eu ainda sou o teu refúgio, eu ainda sou a tua fortaleza, é em mim que você deve confiar. Eu estou mudando o percurso para te dar vitória. Eu estou mudando o percurso para atender a tua necessidade. Eu estou mudando o percurso para te dizer, não saia da posição de sentinela, porque o meu desejo é pelejar por você no meio deste deserto. Não rede o pé da onde Deus te colocou, porque é neste lugar que pelos olhos do homem nada vai acontecer. O céu se abre, a glória desce, o milagre acontece e você sai pulando, regozijando, saltando, falando em línguas estranhas e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu profetizo sobre a igreja Assembleia de Deus, deste bairro, neste lugar, que nesta terça viva, Deus vai fazer o improvável se tornar provável, o impossível se tornar possível, porque Ele é Deus que faz, Ele é Deus que fala, Ele é Deus que age, Ele é o Deus que trabalha. Receba as mãos dele aí, receba o abraço dele aí, receba ele aí nesta noite. Ei, show, lugar que ninguém dava nada. Jesus disse, eu vou passar lá para mostrar que eu sou o dono do milagre. Eu vou passar lá para me mostrar que ainda eu sou o dono da bênção. Um lugar que ninguém dava nada. Jesus vai passar lá para atender uma necessidade. Diz assim comigo, uma necessidade. A primeira verdade que está nesse texto e que eu quero que você leve para a sua casa, e lembre desta mensagem no dia do amanhã, é que Ele já mudou a rota. Ele muda para atender uma necessidade. E Deus conhece a sua necessidade. E Ele está mudando a rota para te dizer que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Deus na tua casa, que Ele é Deus no teu casamento, que Ele é Deus no teu ministério. O cuidado dele é tão grande para você, que hoje Ele te trouxe aqui para te dizer, aonde não tinha vida, Ele vai mudar o percurso para gerar vida. Eu vou repetir, aonde não tinha vida, Ele vai mudar o percurso para gerar vida.
A primeira verdade é que Ele muda tudo para atender uma necessidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 7, ele entra no cenário dizendo, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Aí ele termina o texto dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante que quando eu olho para este texto, a partir do capítulo 4, e o versículo de número 5, ele chegou em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu para o seu filho José. Interessante que a partir do capítulo de número 4 e verso de número 6, a Bíblia vai dizer que estava ali o poço de Jacó. E Jesus, ele estava cansado. Você pode dizer comigo assim, Jesus se cansou. Você está aqui ainda, diz eu estou. Diz assim, Jesus se cansou. Observe que quando Jesus, ele está cansado, porque ele está vindo de viagem, ele se assenta ao lado do poço de Jacó. E a Bíblia diz que era aproximadamente por volta de meio-dia. Você já viu que ao meio-dia o sol está escaldante? A meio-dia poucas pessoas vão buscar água no poço. De repente, algo acontece. Você lembra que Jesus mudou o percurso? Você lembra que Jesus mudou o percurso? Amém? Para atender o quê? Uma necessidade. Então você aprendeu alguma coisa aqui. Agora, redobre a tua atenção por gentileza. Jesus está cansado. Isso mostra, diácono Wesley, a fragilidade de Jesus como um ser humano, dotado de corpo, alma e espírito. Este Jesus agora, ele é humano. A humanidade dele também existe. E ele se cansa. E ele se assenta. Mas olha que coisa linda, porque isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. E aonde a palavra, a vida. Olha só que interessante. Mesmo quando Jesus está cansado, parece que Ele está pronto para nos atender. Oh glória, oh glória. O segundo ponto desta mensagem que eu quero ressaltar e extrair é Jesus. Você pode dizer comigo, diz assim, Jesus, Ele sempre chegará primeiro. Aleluia. É meio-dia, pastor Robson. Jesus está sentado sobre o poço. Ele está cansado. Ele se assenta para descansar, pastor Vicente. Quando pensa que não, ele vê de longe que está vindo uma mulher. Diz assim comigo, uma mulher. E esta mulher, ela está vindo do sol escaldante, do meio-dia, para buscar água para atender a sua necessidade. Necessidade física. Diz comigo assim, necessidade física. Olha bem, Jesus, ele sempre chega primeiro. Ele chega primeiro, ele se assenta, ele avista a mulher vindo, e os discípulos vão até a cidade comprar alguma coisa para comer. Quando de repente, no verso de número 6, esta mulher está vindo buscar água para atender a sua necessidade física. Aleluia. Perceba que a mulher está indo para o poço buscar algo que ela pensa que está precisando de mais precioso. Ela está indo buscar água para matar a sua sede física. Mas quem está no poço? Jesus. Aleluia. Ele sempre vai chegar primeiro. Ele sempre vai chegar primeiro. Pastor, mas eu estou enfermo. Ele chegou primeiro permitindo esta enfermidade. Mas é o mesmo Jesus que diz, eu também te permito, mas eu curo você desta enfermidade. Mas Jesus, o deserto está tão grande. Ele chegou primeiro dizendo, eu te permito o deserto, mas eu sou a água que vai gerar e vai matar a tua sede neste deserto. Mas pastor, está tão difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu
eu venci o mundo. Queridos, pode ser que está difícil, mas nesta noite Deus está dizendo para alguém: eu cheguei primeiro. Aí você disse: mas Jesus, mas ele chegou, Lázaro já estava morto. Lembra quando ele disse, receber a notícia, Lázaro de Betânia está doente? Ele olha para aqueles moços, para aquelas pessoas e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. O que tu está querendo dizer? Ele sempre chegará primeiro. Ele sempre chegará primeiro. Ele sempre chegará primeiro para atender uma necessidade. Irmão, redobre a tua atenção, por favor, em mim aqui. Ele ainda está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele ainda está na direção, Wesley. Ele não perdeu a direção. Fique tranquilo. Ele é um Deus que chega primeiro. Tem gente preocupada aqui nesta noite. Tem gente dizendo: Senhor, 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 aleluia. Além de mudar o percurso para atender uma necessidade, os céus está ministrando na vida de alguém nesta noite, dizendo para você: eu cheguei primeiro. Eu chego primeiro que a enfermidade. Eu chego primeiro que as dificuldades. Eu chego primeiro que as tentações. Sabe por quê? Porque Ele está em você. Ele habita em você. Ele está em você. A terceira verdade que eu encontro neste texto é: independente da circunstância, Ele age, Pastor Robertson, em seu favor. Receba esta palavra profética. Independente das suas necessidades, Ele age em seu favor. Aquela mulher queria apenas matar a sede física, que atendia a necessidade física dela, mas o que ela não sabia, que o que Jesus queria dar para ela era muito mais do que beber água, é poder ter direito de entrar nas boldas celestiais, na nova Jerusalém de Deus. Ele olha para a mulher e diz: dai-me de beber. Ela se assusta, ela olha para ele e diz: como tu, sendo um homem judeu, me pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Os judeus não podem se dialogar com os samaritanos. Nós somos impuros para vocês, nós não somos normais para vocês. Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conhecestes o dom de Deus, e quem te pediu o que beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aleluia. Ela continua o diálogo com Jesus e diz: como tu me dar água, sendo que o poço é fundo, você não tem o que tirar esta água. Por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu de beber para os teus filhos, para as suas criações, e também tomou desta água? Ele parece no cenário dizendo: todo aquele que beber da água deste poço certamente irá voltar a ter sede. Aí no verso 14 ele entra no cenário dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, e a água que eu lhe der, ela é tão água viva, ela é tão viva, ela é tão viva que vai fazer fluir de dentro de você vida, vida, vida. O que tu quer dizer, pregador? Jesus está dizendo: eu tenho mais do que você precisa, eu tenho mais do que carro para você, eu tenho mais que dinheiro para você, eu tenho mais que casa para você, eu tenho mais do que poderes, eu tenho mais do que holofotes, eu tenho mais do que grandezas desta terra. Eu tenho céu, eu tenho céu, eu tenho trono, eu tenho coroa, eu tenho árvore
da vida que está no meio da cidade. Ei, Jesus está dizendo: eu tenho muito mais do que você precisa, muito mais do que você necessita. Eu tenho vida eterna para você. João capítulo 6, versículo 35, ele entra no cenário dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João capítulo 7, versículo 38, ele entra no cenário dizendo: quem crê em mim, como diz as escrituras, um rio de águas vivas fluirão de dentro do meu ser. Jesus tem vida para alguém aqui nesta noite. Às vezes você veio aqui dizendo: eu quero ser curado desta enfermidade, eu quero receber a bênção material, a bênção financeira. Ele é o dono da prata e do ouro, Ele tem para te dar. Mas Ele tem muito mais do que você pensa que precisa. Ele tem o essencial. Ele tem água viva. É o mesmo que dizer: mulher, eu não quero fazer de você apenas como este poço parado, mas eu quero fazer de você um rio. Eu quero fazer você um rio. Aquilo que eu quero te dar não apenas vai sarar a tua ferida, mas tem poder de sarar as feridas, porque eu quero fazer de você um rio de águas vivas. Deus está chamando Adeno Castelo Branco para dizer para alguém nesta terça viva: eu não quero te fazer como uma água parada, eu quero te fazer como uma corrente de vida. Leva água, leva água, leva água. Quem é esta água? A palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra que revigora, a palavra que regenera, a palavra que salva. Ele está dizendo: leva esta palavra, leva esta palavra, leva esta palavra, porque aonde esta palavra tocar, é como um rio que sara as feridas, é como um rio que restaura o aflito, o contrito. Deus está te dizendo: eu quero te fazer vivo. Deus quer te fazer vivo, irmão. Aquela mulher olha para ele e diz: Senhor, dê-me desta água, para que eu não precise voltar aqui. Ele olhou para ela e disse: vai lá buscar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Disses bem, você não tem um mesmo, você tem vários, e o que você tem não é teu. Ela olha para ele e diz: vejo que tu és um homem de Deus. Esta mulher está sendo impactada pela palavra da vida na frente do poço. De repente, ele disse para a mulher, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram. Aonde? Neste monte. Mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Jesus entra no cenário e diz: não é no monte, não é em Jerusalém, mas eu vou dizer para você, é na presença de Deus. Precisa ser em espírito, precisa ser em verdade. Aí no capítulo de número 4 e verso de número 23. No entanto vem a hora, já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai os procura tais que adoram assim. Olhe para mim, igreja. Ele vai mudar o percurso para atender a sua necessidade. Ele é um Deus que sempre chegará primeiro, independente da circunstância. Ele hoje muda a página da tua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus quebrou alguns paradigmas. Paradigma cultural, religioso, racial. Jesus não faz exceção de pessoas. O que Jesus quer é salvar. O que Jesus quer é curar. O que Jesus quer é restaurar. Se entrou alguém aqui e deseja neste momento de clamor agora fazer como aquela mulher: Senhor, eu tenho necessidade,
Eu não sei qual é a tua maior necessidade. O que eu sei é que os céus estão aqui. E o Espírito Santo de Deus te chama para um particular com Ele nesta noite. Sai do teu lugar e vem aqui receber a tua bênção em nome de Jesus. Corra. Jesus te chama. Vem. Se você quer receber algo do céu, se você quer que Deus atenda a sua necessidade, vem correndo. Ele tem água viva para você hoje. Ele é água viva. Ele é água viva. Ele é água viva. E esta água está tocando em alguém aqui nesta noite. Está dizendo: vem, filho, eu quero mudar o teu ministério. Vem, filha, eu quero mudar a tua história. Vem, filha, eu quero mudar o rumo. Eu quero mudar a direção, porque o inimigo tenta tirar, tenta nos desfalcar, ele tenta nos entristecer, ele tenta fazer-nos ficarmos em Sicar, terra que ninguém dá nada. Mas é nesta terra do teu desalento, do teu choro, que ele chega. E ele chega hoje dizendo: eu sou palavra viva. Eu sou palavra viva. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu sou palavra viva. Eu quero que você feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração agora. Eu quero que você feche os teus olhos, por gentileza, em nome de Jesus. Porque os céus estão ministrando algo vivo para a vida de alguém aqui. Eu não sei se é a cura da tua enfermidade. Eu não sei se é uma nova oportunidade lá no trabalho, lá no teu casamento, na tua família, no teu ministério. O que eu sei é que a água está jorrando, e aquilo que vai alcançar o teu coração hoje é capaz de mudar a tua vida, é capaz de mudar a tua história. Ah, Jesus, eu oro agora, Pai. Eu oro agora, Jesus. Eu oro agora, Jesus. Eu levanto este clamor, Pai, nessa terça viva, e eu creio que Tu és palavra de vida. Tu tens a palavra de vida, a palavra que regenera, a palavra que levanta, a palavra que encanta, a palavra que restaura, a palavra que fala, a palavra que opera, a palavra que impera. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que venceu. Tu és o sol da justiça. Tu és a estrela da manhã. Peleja, Jesus, por esta vida agora. Receba o toque do Espírito Santo 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 agora. Ele tem palavra viva. Ele tem palavra viva. Ele tem palavra viva. Nesta terça viva, Ele está te dizendo: eu te encontro no lugar improvável. Eu te encontro neste lugar de escassez. Eu te encontro neste lugar deserto. Eu te encontro neste lugar obscuro. E eu estou dizendo para você: eu sou o teu acalento. Receba o abraço dele aí. Eu sou o teu sustento. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua paz. Eu sou alegria para a tua alma. Eu sou refúgio. Eu sou fortaleza. Eu sou abrigo. Eu sou provisão. Eu sou provedor. Eu sou sustento. Eu sou acalento. Eu sou a cura. Eu sou o milagre. Eu sou a porta aberta. Eu sou a direção. Eu sou o condutor. Eu sou o guia. Eu sou aquele que fala. Eu sou aquele que trabalha. Receba aí a mão deste Deus que tem palavra viva, te levando, te conduzindo, levando, conduzindo, levando, conduzindo, levando, conduzindo. Agora em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Jesus, toda obra contrária contra aquilo que os céus quer ministrar sobre o Castelo Branco, sobre a Assembleia de Deus, aqui em Engenheiro Beltrão, agora seja em nome de Jesus, agora arrancado, aniquilado o poder das trevas, aquilo que está atrapalhando, aquilo que porventura está tirando da direção, está tirando, Senhor, a tua igreja do foco. Levanta um celeiro de membros, obreiros, irmãos do ciclo de oração, corajosos como João, que defenda a palavra, que defenda o evangelho, que por tua causa lutam, brigam e falam que o Senhor é a viva esperança. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Eu quero que você faça assim com as suas duas mãos, por gentileza. Jesus está alcançando a tua casa agora. Jesus está alcançando o teu lar agora. Jesus está alcançando os teus agora. E eu quero profetizar sobre a vida de muitos que aqui estão, que a tua casa está sendo coberta pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Deus está ouvindo orações, súplicas, intercessões aqui nas terças vivas. E eu profetizo salvação para a tua casa agora. Eu profetizo salvação para o teu lar agora. Eu profetizo alegria para dentro daquele lar agora. E o Espírito Santo ministra no meu coração que através da sua oração agora, o teu clamor, Deus está alcançando os teus agora. Ore pela tua casa agora. Se você puder, levanta a tua mão para o rumo da tua casa agora. Aonde estiver o teu lar agora, levante a mão assim. Você que está aqui, ore pela tua casa agora. A tua casa está sendo brindada pelo sangue do Cordeiro. A tua casa está sendo protegida pelos anjos que militam, que pelejam. Meu querido, minha querida, receba aí a provisão de Deus. A tua casa será amparada, a tua casa será livre, a tua casa terá liberdade de adoração. Adore-o agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele canta o hino em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando. Irmão, é terça viva, é terça de clamor, é terça de receber os dons espirituais, é terça de falar em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas agora, irmão. Fala em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Enquanto você fala, enquanto você adora, enquanto você clama, o Espírito Santo está aqui dizendo: eu estou providenciando, eu estou providenciando, eu estou providenciando, eu estou providenciando. Deus está dizendo: eu estou te amparando, eu estou te amparando, eu estou te amparando. É terça de clamor, é um ano de clamor, é 12 meses de clamor, é 12 meses de súplicas, é 12 meses de intercessões. E os céus está dizendo: se prepara porque o novo de Deus está vindo aí. Pode soltar, irmão. Se prepara porque o novo de Deus está vindo aí. Se prepara porque o novo de Deus está vindo aí. Se prepara para o melhor de Deus. 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 Feche os teus olhos em nome de Jesus. Clame agora. Clame agora. Clame agora. Clame agora. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e ele grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar
por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e Ele grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Recebe nesta noite em nome de Jesus. Se eu não adorar, recebe nesta noite em nome de Jesus. Ele te viu ensinar. Eu jamais saberei. Ele te viu ensinar. Ele mas uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Ele te encontra em Sicar, Ele te encontra no lugar improvável, e Ele é o Deus que peleja em seu favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu só quero adorar. Adore. Por isso estou aqui. Adore-o. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. É Ele que te dá, irmão. Tudo que tenho Ele me deu. Aleluia. Tudo que tenho Ele me deu. Olhe para mim em nome de Jesus. Diz assim comigo: Deus me encontrou no lugar improvável para fazer o milagre acontecer. Receba esta palavra em nome de Jesus. Leva ela para a tua casa e pode ter certeza que o Deus da vida, Ele está gerando vida, e o nome dEle será glorificado na vida de todos vocês em nome de Jesus.